Olá, Júlio. Olá! Ora, depois de nas últimas semanas, e lembrando que o Amoré está de férias aos dias úteis, mas estamos de pedra e cal aos fins de semana com o Amoré longo, e o amor pode ser longo, de facto, apesar de vivermos dias Pode, de senhor. curta duração. Embora realmente, por alguma razão, os meus colegas inventaram a expressão casais cisnes. Não é? Pois claro, pois claro. Pode ser longo, não é na maioria, digamos assim. Pronto. Bom, e nesses últimos programas longos, falámos primeiro de Nick Cave, depois de Leonard Cohen, e hoje não temos aqui uma rockstar, não. Temos um homem, um poeta, um homem das letras, Vila do Conde. Vila do Conde. Lembra-o e bem, não é? Eu também fico contente que ele seja lembrado aqui. Vila do Conde e Porto Alegre. E Porto Alegre, sim. Falamos de José Régio, claro. Exatamente. Escolheu o Cântico Negro. Exatamente. E isto, não vá você não notar, é um presente para si. Quem é que adora este poema? Quem é que adora? Oh, mulher, isso é herético. Eu vou-lhe dar outra Pinto oportunidade. da Costa. Claro! Adoro e recita. É verdade, eu já o ouvi inúmeras vezes. Eu agora fiquei aterrorizado. Iam cortá-la da lista de sócia. Eu não sou, só sou sócia do Rio Ave. Iam cortá-la de uma lista ainda pior, que é simpatizante. Nessa ainda ninguém pode mexer, não é? Felizmente. Felizmente. Porque olha que listas não faltam em tudo e mais alguma coisa. Vivemos numa sociedade que nos cataloga de todas as maneiras efetivas, que nos controla através de tudo o que é aparelho, etc. Portanto, listas é o que mais há. Listas de nomes é o que mais há, minha querida. Enfim. Mas é o Cântico Negro, exatamente. Que, aliás, é um dos poemas mais famosos de José Régio. Quiçá até é o mais famoso, digamos assim. Pronto. E que é uma coisa lindíssima. Que a mim me deprime porque é comprido e eu penso sempre como é que se decora isto tudo, porque com os meus 2 neurónios solitários eu não conseguiria... Eles têm-se dado bem um com o outro, esses dois únicos que ainda aí vivem. Agora dão, porque eu tinha 6 e que me se davam muito mal. Isto foi uma mortandade. Agora, como só restam 2, é uma espécie de guerra fria. Lembra-se que os Estados Unidos tinham uma bomba atómica e a Rússia também, portanto, não passa nada, com muito medo. Não deixa de ser curioso, não é? Que muitos politólogos, como agora se diz, dizem que, com tudo o que esses tempos tiveram de sinistros e expressões como cortina de ferro, a guerra fria, etc., não mentem. Mas, curiosamente, o que não havia era este pulular de violência artesanal por todo o lado, como cogumelos. Não é? Porque os blocos eram rígidos, de certa forma. Não é? Estava tudo muito bem definido. Quem é que tinha influência sobre quem, etc. E depois, com a queda do muro, os nacionalismos e questões religiosas, que nessa altura não se punham, etc., vieram à boca de cena e tem sido a catástrofe a que temos assistido. Mas enfim. Mas então o Régio, que escreveu isto por acaso, nas semanas, culpa minha, nas semanas anteriores podíamos ter dito os discos das canções, porque as pessoas depois perguntam, mas pelo menos disto eu digo o livro. É Poemas de Deus e do Diabo, que aliás não é difícil de adivinhar depois lendo o poema. Isto chama-se o Cântico Negro. E começa assim. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces. Logo este adjetivo, doces, traz água no bico. Porque ao dizer olhos doces... São olhos enganadores. Pois. São olhos sedutores. São olhos que estão, digamos assim, a tentar convencer-nos de algo. De tal forma que depois ele vai sublinhar essa dimensão, dizendo, estendendo-me os braços, e agora até poderíamos
fazer o crime de acrescentar uma palavra e dizer, e por que não os braços acolhedores? Mas quando nós estendemos os braços para alguém, em princípio é para o acolher. É um sinal de boa vontade. Diríamos até into my arms. Estamos realmente num agosto de braços abertos. É verdade, não é? é verdade. E a frase seguinte sobe ainda à parada. Porque diz, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Ou seja, os outros estão cheios de certezas. Para eles, e é preciso muito respeitinho, porque cada um de nós tem o direito a ter as suas certezas, desde que não as imponha aos outros. Mas aqui eles têm essas certezas e têm também a certeza de que seria bom que ele as ouvisse, leia-se entre parênteses, e as seguisse. Quando me dizem, vem por aqui. E esta expressão que se repete ao longo do poema é muito bela porque é uma espécie de súmula. Quando nós tentamos convencer alguém, esta imagem é uma imagem de uma clareza extraordinária. Porque é dizer, segue-me. Não por acaso, Cristo disse, deixa as coisas e segue-me. Desde cobradores de impostos a pescadores, etc. O que é que isto implica? Implica uma adesão. Não vou dizer aqui que ele estava a pensar numa adesão tão total como a que levou, por exemplo, os apóstolos a seguirem Cristo, não é? Embora com muitas dúvidas. Mas uma adesão, acho que se pode dizer assim, até em termos intelectuais. E agora... Os seguidores e aquele que é seguido. Exatamente. Aqui, por acaso, é o seguidor e os que querem que ele os siga. E agora estivemos a falar dos olhos doces dos outros. Que a Inês disse imediatamente, enganadores, não é? E agora ele fala dos dele. E diz, eu olho-os com olhos laços. Que é uma palavra lindíssima. Laços é uma palavra que casa muito bem com nós. Os nós que vão ficando laços. Serão estes olhos laços olhos que não acreditam? Olhos caídos? É, no mínimo, acho eu, olhos cansados. É, e ele a seguir fala nisso, não é? Exatamente. Mas não só, porque ele diz, e repare como ele repete por aqui fora, eu olhos com olhos laços, há nos olhos meus, isto em termos técnicos, pronto. Se a minha querida amiga Teresa Martins Marques, por acaso, ouvir o programa, tenho a certeza que não se esquecerá de mandar um mail a explicar o que é que isto é em técnica de escrita, não é? E ele vai falar dos seus olhos, e há nos olhos meus, cansados, mas antes de cansados, ele mete ironias. Ou seja, os olhos dele estão cansados, os olhos dos outros são doces, mas há também nos olhos dele qualquer coisa de não me levarás contigo. De irónico, perante as certezas dos outros, a tentativa de sedução dos outros. E, enquanto os outros estendem os braços que nós decretamos acolhedores, e agora podíamos ir mais longe, para que ele entre nesses braços e os braços se fechem sobre ele, e ele só saia desse amplexo. E pá, isto é um termo... Amplexo! Amplexo, caramba. E ele só saia desse amplexo quando os outros deixarem. E se os outros deixarem, o que é que ele contrapõe? Ele diz, e cruzo os braços. E nunca vou por ali. É claro que aquilo que estamos mais habituados a valorizar é, e nunca vou por ali. Mas o simples facto de ele dizer, e cruzo os braços, já é uma imagem de resistência. E aqui é muito resistência barra, permita-me, defesa de alguém que tem os olhos cansados e que já viu muitas coisas. Tudo bem, tudo bem. O que eu ia dizer é que como, quer dizer, as palavras são berlindes deliciosos, sobretudo para quem as sabe manejar, diga-se de passagem.
E eu acho que não nos fica nada mal ter inveja de quem as maneja com destreza. Mas, repare, a expressão "e cruzo os braços", aqui, como a Inês disse, é claramente uma expressão de resistência. Pronto. Agora vamos ter uma decisão grave, não é? Porque nós a semana passada tínhamos ficado mais ou menos entendidos que íamos passar Van Morrison nesta semana, não é? Se começamos a falar muito de resistência, ainda nos foge o pé, não é? Mas enfim, Não, pronto. não. Pronto. É Van Morrison. É Van Morrison. Ponto final. Em contrapartida, com o mesmo verbo e com os bracinhos, nós temos expressões que têm um significado diverso, que é, e aquele fica para ali de braços cruzados. Isto não é resistência. Ou quando muito é a resistência da preguiça. Nós estamos a dizer que aquela pessoa não fez o que devia fazer. Enquanto aqui, a conotação é uma conotação... A pessoa pode estar enganada, mas é uma conotação de nobreza, digamos assim. Eu cruzo os braços e nunca vou por ali. Ponto final. A seguir, ele diz algo que é complicado. Que diz, a minha glória, que é uma palavra grande, a minha glória é esta, criar desumanidade. E nesta altura, o seu amigo diz assim, oh, meu amor, e agora o que é isto de criar desumanidade? O que é? Pelo menos, ninguém nos pode impedir de andarmos à volta disto. Que é assim. Para criar desumanidade, primeiro temos de nos pôr de acordo sobre o que é humano. O que é humanidade, no fundo. Não é? E quando uma pessoa vai aos canhenhos, quando vai aos dicionários, é muito curioso porque em alguns deles até parecemos nós, os da minha máfia, os médicos, como exemplos. Porquê? Porque diz-se, o que é humano? O que é humano é o racional. Porque nós somos o animal racional por excelência. É evidente que a Inês já me conhece o suficiente para saber que isto a mim é curto. Porque também a nível emocional eu gosto de acreditar que nós, capazes embora do melhor e do pior, temos, digamos assim, uma paleta mais rica que os outros animais. Mas pronto, somos racionais. Vou voltar à minha escola. Sabemos que vamos morrer. Conseguimos projetar o futuro. E tudo isso faz de nós seres humanos. Mas, em alguns dos dicionários, a Inês encontra, dizer que alguém é humano tem também uma conotação de bondade, de comportamento que respeita aos outros, de cuidador, etc. E pelo menos num, o exemplo são médicos. Diz, aquele médico é um médico muito humano. O que é um exemplo que me arrepia um bocadinho, porque quando estamos a dizer aquele médico é muito humano, estamos a partir do pressuposto, infelizmente verdadeiro, para a medicina como para qualquer outra profissão, que há outros médicos que não são assim tão humanos. Quando, em teoria, pelo menos, a medicina devia ser, neste sentido da palavra, humana por excelência. Se a medicina, se a enfermagem, se os profissionais de saúde em geral, se os religiosos não têm esta característica humana da empatia e da bondade, então a quem é que a vamos exigir? Olha, também os professores, etc. Ora bem, se nós pegarmos só na primeira questão, esta capacidade racional, quando ele diz criar desumanidade, nós poderíamos dizer, ele está a favorecer claramente o emotivo sobre o racional, as paixões desordenadas sobre aquilo que é a ação meditada, etc. E pode ser. E ao longo do poema há coisas que o indicam.
Mas também não é só isso, porque ele a seguir diz: não acompanhar ninguém. Ou seja, vou... Sabe que uma ouvinte nossa mandou um comentário para o Facebook divertidíssimo com um programa que nós fizemos há umas semanas atrás, em que nós tentámos assassinar o programa, dizendo 3 ou 4 coisas que fariam corar de inveja o Sr. de La Palice. Não é? E a senhora pôs no meu Facebook: estive a ouvir o programa, eu gostei, apesar das vossas tentativas de assassinato, com sorrisos. Foram muitas. Foram muitas, mas a senhora é resistente, claramente. Pronto. Ora bem, ele diz não acompanhar ninguém. E aqui uma pessoa pensa assim: então há outra coisa que joga para ele com criar desumanidade e que faz algum sentido. Não sei se ainda aconteceu consigo, mas eu, no liceu, fui ensinado que o homem, com H grande, para incluir a metade maior, que são as mulheres, o homem é um animal gregário. Ou seja, nós temos tendência a viver em sociedade. E o que ele está a dizer é não acompanhar ninguém. Embora o verbo acompanhar seja um verbo rico, porque ele pode estar a querer dizer não é não estar com as pessoas, é não acompanhar ninguém no sentido de seguir as pessoas, como nos primeiros versos foi dito. E depois vêm 2 versos que parecem caídos do céu aos trambolhões, porque ele diz que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Ou seja, ele está a dizer... Uma imagem muito forte. É fortíssima, não é? No mínimo, ele está a dizer que há uma melancolia, um spleen, como diriam os ingleses, e que, portanto, ele não tem propriamente alegria de viver. Eu acho que a imagem é mais forte. Sem vontade mesmo. Com que rasguei o ventre à minha mãe. É evidente que isto é uma liberdade anatómica, não é? A não ser que estivéssemos a falar de cesarianas, mas é dizer assim: o que é que verdadeiramente eu teria preferido? Ficar dentro de minha mãe. E aqui, para lhe falar com toda a franqueza... Naquela cápsula. Nem mais. Mas uma cápsula muito protegida. E aqui devo dizer-lhe que muitos de nós, por comportamentos e por palavras, no fundo dizem a mesma coisa. Não estou a falar de nós precisa fazermos interpretações complicadíssimas. Não. Estou a dizer que, sobretudo quando começa a granizar nas nossas vidas, a nossa nostalgia é muito enroscar-nos nos braços da nossa mãe, mas se pudéssemos até íamos para dentro dela, para nos sentirmos protegidos. E portanto o que ele está a dizer é: a vida não me apetecia, na realidade. Depois diz: não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Não tenho os. Pronto. É uma afirmação de princípio. Se, por um acaso, ou por um consenso, os meus passos forem numa direção paralela à vossa, irei. Mas só nesse caso. Ninguém me vai convencer a seguir os passos ou as pegadas de ninguém. Eu vou por onde me levam os meus próprios passos. E depois ele dá uma das razões para isso, porque é impossível acreditar que só houvesse uma. Ele diz: se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis bem por aqui. Ou seja, os outros têm muitas certezas e têm olhos doces e estendem os braços e dizem vêm por aqui. Mas pode ser, se é que os outros têm também perguntas, poderíamos dizer de uma forma cínica, que alguns de nós têm vidas felicíssimas porque não se questionam. Será que é possível vivermos sem nos questionarmos?
Bem, sem nos questionarmos de todo é impossível. Mas que há gente que se questiona muito pouco, isso há, Inesinha. E é evidente que sem questões... Há gente que põe massa e cimento em cima das nem grandes mais, questões. se quiser. Sim, sim. E sem questões não há hipóteses de respostas e há poucos espelhos lá por casa. Como é lógico. E, portanto, ele não está a dizer que os outros não tenham questões cujas respostas sejam aquelas certezas que já falámos. Mas o que não são respostas e certezas para as perguntas que ele tem. Quando ele diz ao que busco, ele está à procura de alguma coisa, de um sentido. E para aquilo que ele procura, eles não têm resposta. E, portanto, se não têm, chega a ser imoral, penso eu, do ponto de vista dele, que se arroguem o direito de dizer vem por aqui. É como se ele dissesse, imaginem que eu sou uma criança a descobrir o mundo. Eu soterro-vos debaixo daquelas montanhas de porquês dos nossos filhos que tão depressa nos encantam como nos enlouquecem. Porque a Inês responde a um e vem outro porquê. E depois responde-se ao segundo e vem outro porquê. E de vez em quando passamos dos carretes e dizemos porque sim, ou porque eu disse, ou qualquer coisa, porque estamos a caminho do desvario. O que, evidentemente, com muita frequência, ofende os pimpolhos. Não é? Porque sim, é achincalhá-los. E porque eu digo, é uma demonstração de poderio verdadeiramente fascisante para eles, não é? Eles não gostam. E, portanto, porque eles não têm perguntas, aqui há uma tonalidade, na minha opinião. Já não é só ele dizer não vou por aí, porque isso pode ser dito de uma forma pacífica, ponto final. Mas aqui há uma tonalidade de revolta mesmo, porque ele diz, prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, é ir por aí. Ele agora está a dizer, eu prefiro estrafegar-me todo, desculpa o termo, É um bom termo. é ir convosco. Não quero. E depois vem uma imagem lindíssima. Se vinha ao mundo, foi só. Ele podia não dizer só, mas ele diz, foi só para desflorar florestas virgens. Mas aí é quase uma necessidade de honra, de marcar presença. Exatamente. Exatamente. E de dizer, porque não é só dizer os meus caminhos não são os vossos. Ele diz mais. É que pelos meus caminhos ninguém andou. Florestas virgens e depois reforça. E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. Ali não há pegadas. Como quando nós vamos à praia, ao fim da tarde, por exemplo, que é... Eu não gosto de praia, mas estando na praia, a minha hora favorita é a minha hora favorita fora da praia, ao fim da tarde. E nós vamos dar uma caminhada e olhamos para o chão e dezenas ou centenas de pessoas caminharam ali antes de nós e nós vemos as pegadas. O rasto. O rasto, exatamente. E ele não. Ele quer desenhar com os próprios pés na areia inexplorada. Naquela praia ninguém esteve. Podemos imaginar que é uma daquelas onde não se consegue chegar por terra, só por mar ou qualquer coisa. E depois tem uma frase muito curiosa, porque diz, o mais que faço não vale nada. Ou seja, ele não está a dizer que só faz isso. Andar por florestas virgens e por praias inexploradas. Ele faz outras coisas, como todos nós. Mas o julgamento de valor é que não é nada abonatório. É quase como se ele dissesse, e o resto que eu faço, abre parênteses, que em muitos aspectos é comum ou que vocês fazem, fecha parênteses, isso não vale nada. Não é isso que me dá gozo, não é isso que me define. E, portanto, aí vai ele outra vez ser agressivo. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós abais o que é fácil. Ele, no fundo, está na fronteira de chamar aos outros cobardes com todas as letras.
no mínimo acomodados. Repare como ele diz: eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Está a ver porque é que eu dizia lá atrás que isto da razão para ele só não chega? Porque quem tem esta nostalgia, obviamente não está apoiado apenas na razão. Ele sente quase uma espécie de despeito, não é? Porque os outros amam o fácil e ele já andou muito caminho, não é? Mas não sei se despeito. Gosto mais do que você disse antes, aquela coisa do orgulho, digamos assim. Da honra. E da honra. Orgulho, ele é diferente e orgulha-se por ser diferente. O que não quer dizer, pronto. Havia um querido amigo e colaborador meu que já nos deixou e foi uma perda irreparável. Que de vez em quando me puxava as orelhas. Ele era, para mim, o meu grilo falante a nível profissional, e não só. Mas o meu querido José, de vez em quando, encolhia os ombros, sorria e dizia: tu, às vezes com a tua nostalgia, que sejamos todos irmãozinhos que gostam muito uns dos outros, acabas por retardar situações e depois o conflito é pior. O que era, devo-lhe dizer, um diagnóstico perfeito. Eu acho que melhorei com a idade, mas eu tinha muito essa tendência de ir recuando para evitar o conflito, não é? E depois, quando o conflito era inevitável, era mais brutal do que poderia ter sido uma semana antes, um ano antes, etc. Não é? Repare que ele agora vai marcar bem a diferença. Ele vai dizer assim: ide. O que também significa que ele está a dizer: desamparem a loja. Não tentem, porque não vale a pena. É um murro na mesa. É um murro na mesa, com ponto de exclamação e tudo, Sim. que é para não haver dúvida. Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Não vamos dizer que isto é exaustivo, mas se reparar, há aqui coisas que têm muito a ver com a razão e com a organização, não é? Regras, canteiros, flores, mas que estão nos canteiros, sábios. E o que é que ele responde a tudo isso? Eu tenho a minha loucura. É muito curioso, sabe, porque todo o discurso anterior é muito no sentido de alguma racionalidade, não é? E alguém que vem reclamar a sua loucura Exatamente. face aos outros não deixa de ser curioso, não é? Ele diz: eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho. E eu agora vou aproveitar para fazer uma coisa que já devia ter feito há mais semanas. Aproveito para mandar um abraço de gratidão a tanta gente que há semanas atrás na Madeira me recebeu com carinho, com uma boa disposição, com uma ternura extraordinária. Tanto na Madeira como nos Açores eu fui sempre recebido com enorme ternura. E lembrei-me porquê. Porque estive num ponto alto da ilha que se chama exatamente a Ponta do Facho, ou qualquer coisa assim. Pronto. Levanto-a como um facho. Repare o orgulho que isto traduz. A arder na noite escura. E repare que, mesmo que ele não quisesse, isto era uma canelada. Porque se a loucura dele é um facho e ele a ergue na noite escura, é porque não há mais fachos à volta. Esta frase até soa mal, diga-se passagem, para alguém da minha geração. No 25 de Abril dizer uma frase destas podia ser complicado. Mas enfim, ou seja, os outros não estão de fachos na mão. E sente espuma e sangue e cânticos nos lábios. Estamos no reino emocional. A 200%. E agora? E agora, porque é que eu dizia no início do programa, quando mencionei o nome do livro que fazíamos? Deus e o diabo é que guiam, mais ninguém. E isto é muito curioso. É claro que é uma imagem, mas as pessoas dizem assim: mas para que é que ele precisa de Deus e do diabo? Ele até agora tem falado sempre eu. E de repente, ele vai buscar Deus e o diabo. E vai buscar Deus e o diabo. Nós estamos a falar de um homem com uma relação particular com a religião.
Ele vai buscar Deus e o diabo, que depois diz assim: todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Isto é muito bonito. Agora, como é evidente, se eu quisesse ser ainda mais seca do que habitualmente, diria: eu peço imensa desculpa de estarmos a fazer um programa sobre este poema, mas o poema não é lógico. Porque ele há bocado disse que não tinha vontade de rasgar o ventre da mãe. E agora está a dizer que os outros tiveram pai, os outros tiveram mãe, e ele não. Que nunca principiou nem acaba. Não tem lógica. Realmente não tem. Por isso é que é um poema também. Ele pode-se dar esses luxos. E é um luxo que, se nós o decretarmos arrogante, não há assim tanta gente lá em casa que peça às nossas cabeças. Porque ele diz: todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo. Mas quem é que nunca principia e nunca acaba? A primeira palavra que nos surge é Deus, para aqueles que acreditam. E depois uma pessoa diz assim: mas espera aí, e o diabo? O diabo chegou depois? Deus sentia-se sozinho e fez o diabo? É muito curioso que em grande parte das religiões, com variações, e dentro da ortodoxia e das heresias, se repararem, é muito frequente nós lermos que o diabo é um anjo revoltado. Sim. E com frequência um anjo preferido. Muito curioso. Uma espécie de quase príncipe herdeiro que se revolta contra o pai e que tenta arrancar-lhe o poder. Alguns dos mitos são lindíssimos. Olha, os meus queridos cátaros têm mitos lindíssimos sobre os anjos que se revoltaram e durante dias, meses, foi um contínuo cair do céu. Talvez mais inesperado no seguimento deste discurso mais racional, mesmo chamando a loucura para aqui, falar do diabo. Para mim, inesperado, não é? Pois, mas o que eu acho é que quando ele fala de Deus e do diabo, também tem muito a ver com o bem e o mal, não. Com uma necessidade mútua, sabe? Pelo menos é a minha associação. Como sabe, hoje em dia, a própria Igreja teve o cuidado, já várias vezes, de dizer que o inferno, literalmente, não existe. Não existe, e que o diabo, não é um tipo que anda para aí com uma cauda e com uns chifres e com uma forquilha, como aquele homem cheio de saúde que aparece sempre na volta à França, nas montanhas, a correr atrás dos ciclistas, não é? Pronto, não é? Não existe, não é? E não existe o inferno. Eu devo-lhe dizer que quando isso foi dito, eu acho que houve muito boa gente que ficou ambivalente. Porque então agora já posso fazer tudo o que quiser porque não vou ser castigado. É isso, ou não? Uns assim, mas havia os outros que tinham uma visão que o inferno era capaz de ser mais divertido que o céu. Acha que sim? São graças clássicas, não é? Das pessoas que dizem: mas no inferno, pá... Dá para assar sardinhas. Entre outras coisas, não é? Os pecadores estão lá todos, pá, e se calhar no céu está tudo a tocar harpa e aquilo é uma seca desgraçada, não é? Pronto, não é? Pronto. Mas, portanto, o diabo... Mas a questão que a Inês levantou, o bem e o mal. Verdadeiramente nós conseguimos conceber o bem sem o mal e vice-versa? É muito difícil. Porque há uma relação dialética entre os dois conceitos. Eles são necessários um ao outro. De maneira a que contrastem. Como o velho Virgílio Ferreira dizia, mas a luz da vela tem o valor extraordinário que tem, no fundo, porque é contra o fundo escuro, contra o negro. A luz... O contraste, o contraste, não é? Pronto. O reverso. E então ele segue e diz: e há pontos de exclamação aqui por todo lado, que ninguém me dê piedosas intenções.
Aqui, já que falámos de diabo, podemos dizer, de boas intenções está o inferno cheio. Não é? Um velho ditado. Ninguém me peça definições, cá está ele a recusar-se a ficar espartilhado. Porque definições são espartilhos, sistematicamente. Ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. E o famoso fim. Não sei por onde vou. Mais do que isso, isto não é do poema, sou eu que estou a dizer. Não sei para onde vou. Ele nem sequer conhece o seu destino. Sei que não vou por aí. O que é, inclusivamente, toda a diferença em termos de comodismo, não é? Porque, não sei se está de acordo comigo, mas é assim. Não sei por onde vou. Mas nós podíamos dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. E tiramos Roma e pomos Lisboa, capital do Império, ou Salvaterra de Magos. Mas é que ele diz, não sei por onde vou, mas depois diz, não sei para onde vou. Ele não sabe onde o vão levar os passos que ele reivindicou. Ele disse, eu só sigo os meus próprios passos. Mas ele não sabe onde eles os vão levar. Sejamos coerentes. É muito mais cómodo sabermos para onde vamos. E para ele seria fácil. Tinha aceitado os braços abertos dos outros. Os olhos doces dos outros. As certezas dos outros. E ele mesmo sem saber qual é o seu destino. Ele prefere correr o risco. E quando ele diz, só sei que não vou por aí, o que ele está a dizer é, por esse caminho, na minha opinião, estreito, tacanho, com antolhos, como se põe aos animais de carga, eu não vou. Não sei como vai acontecer, não sei onde vou chegar, mas tenho o mundo inteiro como destino. Só falta dizer, depois logo se vê. É muito engraçado porque a idade, ou se quiser a maturidade, traz essa certeza sobre o que não se quer. E mais, muitas vezes mais do que se quer. Claro, Exatamente. não é? Enquanto somos novos e estamos cheios de convicções, nada contra convicções, até porque elas servem para depois serem verdade. derrubadas. Exatamente. Mas sim, nós, quando somos novos, temos necessidade de firmar as nossas convicções. Depois, com a idade, vamos percebendo que estamos um bocadinho à toa, não é? Mas temos mais ou menos a certeza sobre o que não queremos. Eu diria que é, com muita frequência, um passo prévio e indispensável rumo a sabermos o que queremos. Acha que sim? Acho. Nós... Ir deitando fora o que não interessa, não é? Um bocado. No sentido de sabermos exatamente aquilo que nos tornaria incoerentes, aquilo que nos faria sentir culpados, aquilo que não tem nada a ver com a nossa maneira de ser, que seria uma hipocrisia cultivar. É importante, digamos assim, se quiser, cortar essas gorduras, uma coisa que está muito na moda, no discurso económico, não é? Pronto. O que foi bom. Porque... Há uma lipoaspiração em cada orçamento. Ah, meu Deus, se houvesse, eu ia ter a economia. E é muito mais fácil. Agora, as pessoas podem dizer lá em casa, pronto, então o que você está a dizer é assim, descobrimos tudo o que não queremos e o que fica é o que queremos. Não. Não é isso. Mas estou a dizer que isso nos dá uma pacificação para eventualmente olharmos o mar e dizer assim, pronto, e agora? Sem tanto medo, porque tudo pode sempre acontecer, sem tanto medo de me trair ou de me vender, o que é que verdadeiramente eu quero? Isso acho. É verdade, basta, por exemplo, numa altura em que reina uma certa apatia em termos de e até mesmo em termos de políticas e de preferências partidárias dos eleitores, é muito mais fácil a um eleitor, eu vou falar por mim, dizer o que eu não quero do que escolher um partido, por exemplo. É muito mais fácil porque você decidiu ir pelos próprios passos. Porque se você quiser ser perfeitamente comodista e em vez de optar por esse mais fácil,
que é o mais fácil, exigente, optar pelo facilitismo. O que a Inês faz é, olha, é o fim ideal para o programa. Estamos no fim, não? 5 minutos. 5 minutos, estamos quase no fim. Pronto. Porque falámos de você não ser só ser simpatizante. Qual é o caminho mais simples? Você assina uma proposta, vai para um partido e a partir daí vota sempre naquele partido, apoia sempre as ideias daquele partido e não tem que se preocupar com mais nada. Voltamos às palas também, quase. Exatamente. É ou não é mais cómodo? É. E isto não é um discurso antipartidário, alto e para o bem, porque eu tenho 66 anos. Venho do tempo da velha senhora, os partidos são indispensáveis. Agora, uma pessoa, porque pertence a um partido, eu estou a falar dos que são mesmo filiados, não significa que tenha que concordar com tudo. É por isso que dentro dos partidos, de vez em quando, há discussões. E há votações. E há quem ganhe. E há quem perca. E, na minha opinião, de quem nunca se inscreveu num partido e não tenciona inscrever-me, e, na minha opinião, isso enriquece um partido. Essa pluralidade. Claro. Não é? Agora, é evidentemente muito mais fácil, como é que diz o povo? Maria vai com as outras. Não é? Porque a contestação também cansa, não é? Aliás, repara, o homem do nosso poema tem cansaço acumulado, Nem não é? mais. Por isso é que tem os olhos laços também. Pois tem. Porque é assim, são vários cansaços. Em primeiro lugar, fazer caminhos sozinho, como ele diz que faz, pronto, vamos ser otimistas, há outras pessoas que não ele, que também não querem ir apenas pelo facilitismo, não é? Pronto. E, portanto, ele pode encontrar companheiros de viagem. Mas não ir pelo meio da autoestrada é mais difícil do que ir. Não é? E depois, porque, atendendo aos primeiros versos, às vezes também é cansativo resistir aos apelos das sereias. Porque há partes de nós que se sentem tentadas. Por preguiça, e não nos iludamos, por interesse. Fazer o trajeto que este homem descreve, muitas vezes, também é prejudicial nas coisas, nos aspectos mais corriqueiros da vida, incluindo o financeiro. A Inês, como está farta de saber, e atende a deselegância de dizer careca de saber, vá de retro, sabe que se nós temos lobbies a que pertencemos, se nós temos grupos de pressão a que pertencemos, etc., é muito mais fácil, entre aspas, subir na vida, porque é um subir que, na minha opinião, não nos enobrece muito. Essa proteção tão postiça, não é? Claro, do que quando estamos sozinhos ou, pelo menos, num contexto, digamos assim, que faz com que determinados grupos desconfiem de nós. Isso é muito curioso, que é ser independente, não estou a falar só na política também, mas ser independente é difícil. E eu compreendo. Porque determinados grupos, de vez em quando, nós tomamos determinadas posições e esse grupo até lhe apeteceria mandar-nos pelo correio ou por mail uma proposta de sócio. Seja qual for o tipo de clube. Mas o problema é que imediatamente alguém pensa assim, mas espera aí, mas o ano passado, ou há 2 anos, ele ou ela teve esta posição assim, que é algo que nós não preconizamos e não aceitamos. Então não pode ser. Ele não é de confiança. Não lê pela mesma cartilha, percebe? Como é que num tempo em que procuramos essa proteção postiça, como eu dizia, de grupos, pode haver heróis? É de facto difícil, não é? É, mas depois há heróis e há heróis. Pois, claro. Nós vivemos no tempo dos heróis anónimos, como se sabe, não é? Mas veja, vamos regressar há 15 dias atrás. E à descrição, muito mais de especialista, que você fez do Nick Cave. No reino da música, pronto, para abandonarmos a sagrada política,
que também tem poucos heróis hoje em dia. No reino da música, nós temos a perfeita noção que há determinados intérpretes que, se tivessem sido mais flexíveis no tipo de música que compõem, que interpretam, nos contratos que assinaram, nas questões comerciais que aceitaram, etc., podiam ter ganho muito mais dinheiro e, eventualmente, ter sido muito mais conhecidos. Sem dúvida. Só que eles, para eles, bateram o pé e foram fiéis àquilo que gostavam. Nem mais. É impossível que aconteça as duas coisas. Não é. Um grupo, por exemplo, que deu enorme discussão foram os Pink Floyd. Os Floyd eram um grupo de minorias e quando saiu o Dark Side of the Moon, eu tive amigos meus que disseram imediatamente: não ouço mais estes tipos. Venderam-se. Na minha opinião, não. A qualidade da música é que era de tal maneira, hoje em dia não sei, mas houve uma altura em que o Dark Side of the Moon era o disco que tinha estado mais semanas nos tops, porque os anos passavam e ele continuava no top 50 ou lá o que é. Não é? Que me digam, a música dos Floyd anterior era mais experimentalista, é verdade. Que um tipo com um ouvido terrível como eu ouve o Dark Side of the Moon com uma tranquilidade que não ouvia algumas das músicas anteriores, é verdade. Decretar porque um grupo ou um intérprete vende muito, se vendeu, como se costuma dizer, ao establishment, com toda a franqueza, acho injusto. E posto isto, vamos ouvir, como estava prometido, Van Morrison, In the Garden, depois do Cântico Negro do José Régio, lembrando que no próximo fim de semana cá estaremos, Júlio. Exato, mas até faz sentido, não é? Porque In the Garden, nós estamos a falar de Deus e o Diabo, portanto, é o jardim do paraíso. Das delícias, exato. Já agora. Tá. Um beijinho. Você já está a ficar com apetite. Já a conheço. Até para a semana, um beijinho.